E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um verdadeiro gigante do mercado de fundos imobiliários de logística aqui no Brasil, o HGLG11. A gente vai fazer um verdadeiro check-up completo, sabe? Olhar os números, entender a estratégia e tentar enxergar o que vem pela frente para esse fundo, tudo com base no último relatório que saiu. Para começar, olha só esse gráfico. Isso aqui não é só uma linha subindo, pessoal. É a história de um crescimento, sabe? É impressionante ver como o valor patrimonial do HGLG11 foi crescendo degrau por degrau, ano após ano. Isso mostra uma base sólida, né? É o que faz dele um verdadeiro peso pesado do setor. Bom, antes da gente continuar, aquele nosso lembrete de sempre, que é super importante. Todo esse conteúdo aqui é para fins educacionais, para a gente aprender junto. A ideia não é dar recomendação de investimento, tá legal? É para a gente analisar e entender o fundo a fundo. Beleza, então? Vamos começar o nosso check-up. É hora de fazer um verdadeiro raio-x do HGLG11, colocar ele no microscópio para a gente ver os sinais vitais. Vamos lá ver o que tem por baixo dessa casca. E olha, o primeiro número já chega com tudo. A gente está falando de um patrimônio líquido de 5,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Para ter uma ideia do que isso significa, é uma base de ativos gigantesca que coloca o HGLG11 em outra categoria, sabe? Joga em outra liga. E não é só em patrimônio que ele é gigante, não. Vamos falar de gente, de investidores. Em setembro, o fundo chegou a quase 512 mil cotistas. Isso é muita gente. E não é só um número, né? Mostra a confiança que o mercado tem no fundo. E o melhor é que essa base não para de crescer, o que é um ótimo sinal. Mas tá, onde é que está todo esse dinheiro? Onde ele está investido? Bom, ele está espalhado por 28 imóveis, em 6 estados diferentes do Brasil. E olha, isso não é por acaso não, é? É pura estratégia para diminuir os riscos, sabe? E aproveitar o que cada região tem de bom. Uma jogada bem inteligente da gestão. Agora vamos para uma continha importante. No final de setembro, a cota na bolsa estava sendo negociada a R$ 162,01. O valor patrimonial, ou seja, o valor justo dos ativos, era de R$ 162,50. Praticamente a mesma coisa. Isso dá um P sobre VP de 1. O que isso quer dizer na prática? Que o mercado estava pagando exatamente o que o fundo vale no papel. Sem ágio nem deságio. Bem equilibrado. Ok, já vimos os números gerais, né? O raio-x está feito. Agora a gente vai mergulhar no coração da operação. Como é que estão os imóveis? E os inquilinos, quem são? E os contratos? É aqui que a gente vê o dia a dia do fundo. Vamos lá dar uma olhada de perto. Olha que interessante a divisão dos contratos. 70% são do tipo típico, que é aquele mais flexível, sabe, que permite renegociar o aluguel com o tempo. Já os outros 30% são atípicos, que são aqueles contratos mais longos, mais amarradinhos, que dão uma baita segurança de receita. Ou seja, o fundo consegue ter o melhor dos dois mundos, a segurança dos contratos longos e a chance de ganhar mais com os contratos flexíveis. E quem aluga esses galpões? Só tem peixe grande aí. Mercado Livre, por exemplo, representa 13% da receita. A Volkswagen, 8%. Mas, e aqui está o pulo do gato, mesmo com esses gigantes, 75% da receita vem de um monte de outros inquilinos. Então, aquela preocupação de será que o fundo depende de uma empresa só? A resposta é um grande não. O risco é bem diluído. Agora se preparem para um dos números mais impressionantes do fundo. A vacância física, ou seja, o percentual de imóveis vazios, é de apenas 2,9%. Gente, isso é muito, mas muito baixo. Fica bem abaixo da média do mercado. O que isso mostra? Que tem muita gente querendo alugar os galpões do HGLG11. Basicamente, os imóveis não ficam parados. Beleza. A saúde operacional parece ótima, né? Tudo funcionando bem. Então agora é hora de fazer o exame de sangue financeiro. Vamos ver se o fundo está gerando caixa, pagando as contas em dia e, claro, o que mais interessa, se está sobrando dinheiro para distribuir para os cotistas. Olha só o resumo do resultado de setembro por cada cota. Entrou R$ 1,38 de receita total. Daí a gente tira 29 centavos de despesas. O que sobra? Sobra R$ 1,09. Esse é o chamado FFO, o resultado que pode ser distribuído. É o caixa que a operação gerou de verdade. Ah, mas agora vem a parte curiosa. O fundo gerou 1,9, certo? Só que ele distribuiu 1,10 por cota. Ué, como assim? Mágica? Não, não. A gestão usou só um centavinho que estava guardado nas reservas de lucro. E por que eles fizeram isso? Para manter o pagamento redondinho, previsível. Isso mostra um compromisso em manter os rendimentos estáveis, o que é ótimo. E sim, totalmente sustentável, porque eles têm essa reserva para isso. Bom, a saúde operacional e financeira está em dia, pelo visto. Mas e aí? Qual é o plano dos médicos agora?
O que a gestão está fazendo na prática para não só manter o fundo saudável, mas fazer ele crescer ainda mais? Vamos ver qual é a estratégia. E setembro foi um mês movimentado, viu? Primeiro, a gestão terminou de pagar pelo ativo HGLG Goiânia, que agora é 100% do fundo. E a grande notícia, eles deram início a uma nova emissão de cotas. O objetivo, captar até 2 bilhões de reais. Isso não é pouca coisa, e mostra que os planos para o futuro são bem ambiciosos. E olha só esse trecho do relatório da gestão que explica bem essa mentalidade. Passado o primeiro ano da aquisição de Goiânia, observamos a materialização gradual da tese. O aluguel médio atual do ativo é de R$ 23,21 por metro quadrado. Seguimos confiantes na continuidade dos ajustes até o final de 2026. Ou seja, um ano depois de comprar o imóvel, eles já conseguiram aumentar o aluguel e ainda vem mais espaço para ganhar valor. Isso é o que a gente chama de gestão ativa, que trabalha o ativo, não fica só esperando o aluguel cair na conta. Ok, já olhamos para dentro do fundo. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário geral. Afinal, nenhum fundo vive isolado, né? Vamos entender o que está acontecendo no mercado e como a gestão enxerga o futuro do HGLG 11 nesse contexto. E o plano para o futuro é bem claro. Por um lado, tem a defesa. O foco é manter os galpões sempre cheios, com a ocupação lá em cima. Por outro lado, tem o ataque. Eles estão buscando aumentar os aluguéis e até modernizar um dos ativos. E sobre a alavancagem, que está em 12,1%, eles consideram um nível saudável, uma ferramenta para crescer. Então o cenário parece bom e a gestão está com um plano bem definido para aproveitar as oportunidades. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso check-up. Agora é hora de juntar todas as informações e dar o nosso diagnóstico final sobre a saúde do HGLG11. Então, resumindo tudo, nos pontos positivos, o que se destaca? Vacância baixíssima, um portfólio bem diversificado e uma gestão que corre atrás. Nos pontos de atenção, a alavancagem, que sempre precisa ser monitorada, e alguns desafios pontuais em alguns imóveis. A tendência geral, então, é de um fundo estável, mas com um pezinho no acelerador, com viés de crescimento. E para os rendimentos, a perspectiva é de manutenção com o conforto daquelas reservas que a gente comentou. E para fechar, fica a pergunta que vale literalmente 2 bilhões de reais. Com essa grana toda entrando no caixa, qual vai ser a próxima grande jogada do HGLG11? Eles vão comprar mais imóveis prontos? Vão construir do zero? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do fundo e, quem sabe, até mexer com o mercado inteiro. Vamos ficar de olho para ver.